Louvamos a Deus por um dia de vitória, uma manhã gloriosa que aqui estivemos, numa grande reunião de obreiros, muitos cooperadores, diáconos, presbíteros faltaram, mas nós queremos relembrar que no próximo mês você não deve faltar. Versículo 11 diz assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Salmo 90, versículo 12, está escrito assim: Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Evangelho de João, capítulo 10, e versículo 10, diz assim: O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Podeis se assentar. Aos nossos telespectadores, os nossos irmãos que estão sintonizados à rádio, que o Espírito Santo possa falar de uma maneira muito especial nessa noite, porque já está falando conosco nos louvores, e com certeza vai continuar falando conosco na palavra. Jesus, Ele nos adverte para que possamos estar atentos a este momento que precede o maior evento que está para acontecer na terra. Não faria sentido, não teria razão nós nos reunirmos num culto como este, se nós não tivéssemos aqui esperança, se nós não tivéssemos aqui uma convicção. Afinal de contas, nos reunimos todos os cultos para quê? Para ser grato a quem? Por que dessa gratidão? E afinal de contas, quando morrermos, o que é que nos aguarda? Aonde é que nós vamos? Afinal de contas, qual o sentido de nós nos reunirmos as famílias, deixar os nossos lares, aproveitar um domingo como este para descansar e vir à igreja adorar? Aqueles que conhecem esta palavra, aqueles que já entenderam o novo nascimento, aqueles que tiveram um encontro como Nicodemos teve com Jesus, e Jesus disse para ele: Nicodemos, para ver o reino de Deus, precisa nascer de novo. Aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. O homem natural não pode entender as coisas espirituais. Quando o homem é nascido de novo, ele passa por um processo de uma mudança, e ele começa a ver coisas que o homem natural não consegue enxergar. É por isso que eu e você, que nascemos de novo, nós começamos a entender e começamos a enxergar algo que a sociedade lá fora não consegue entender e não consegue enxergar. O porquê que nós nos reunimos numa noite como essa para adorar a Deus. O porquê que somos gratos a Deus para estarmos aqui assentados 1h30, 2 horas, louvando, adorando, ouvindo uma palavra da sua parte. Porque nós reconhecemos o seu sofrimento, o seu sacrifício, como leu nessa noite, lá na cruz do Calvário, quando ele disse: Pai, tudo está consumado. Ele estava dizendo: a tarefa, a incumbência, aquilo que eu recebi para fazer na terra está consumado. Todos os pecados,
eu levo comigo. Todo sofrimento, toda dor, toda angústia está sendo cravado na cruz do Calvário. Porque eu tenho uma mudança de vida para essa humanidade. Eu tenho promessa para esta nação. Naquele momento, a nação judaica, que estava vivendo um momento afastada de Deus, mergulhada no pecado, adorando deuses pagãos, lá estava Jesus na cruz do Calvário, levando todos os nossos pecados até a cruz e dizendo: vou fazer aqui a diferença, vou começar uma nova história na vida do ser humano. Até esse momento, para se perdoar pecados, precisava matar animais, sacrifícios com animais. Havia um paredão entre o homem e Deus. O homem não tinha esta liberdade, essa comunhão, essa facilidade de chegar a Deus como nós chegamos hoje. Mas a partir daquele momento que ele disse: tudo está consumado, ele começa a dizer: vou começar a escrever uma nova história para a humanidade. A partir desse momento, eu rasgo um véu de cima a baixo, abro esse paredão, e aqueles que quiserem chegar até mim terão acesso 24 horas, sem nenhuma barreira, terão comunhão comigo. Jesus naquela hora estava abrindo uma porta para eu e você poder enxergar o sentido e a razão de nós estarmos numa noite como essa, adorando a Ele, dizendo: muito obrigado, Senhor, porque Tu morreste, Tu pagaste o preço que era eu que deveria pagar. Jesus agora, Ele começa então, queridos, a chamar a atenção minha e tua, para nós guardarmos o melhor que Ele deu para todos nós, que é a salvação da nossa alma, que é a certeza da vida eterna. Quantas pessoas não sabem quando morre para onde vai? Quantas pessoas ainda estão vivendo e acreditando que existe um purgatório, e elas foram boas pessoas na terra, foram pessoas que fizeram muitas caridades, foram pessoas que ajudou muitos, e não importa a religião que eles estão vivendo, uma coisa eles têm certeza: que Deus não é uma pessoa má. E por eles fazer tantas coisas boas, quando eles morrerem, eles vão para o purgatório, e com certeza esse Deus, que é um Deus grande e misericordioso, estará encaminhando as suas almas para um bom lugar. É isso que muitas pessoas aprenderam e conseguem guardar isso na sua mente e no seu coração. Porém, Jesus, na sua palavra, Ele está dizendo assim: olha, eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para ninguém tomar a tua coroa. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Porém, ele veio para dar vida, e vida com abundância. Ele veio para garantir a real vida, que é a vida eterna com Deus. Quando ele fala que existe uma vida eterna, uma vida abundante, ele está dizendo: só eu posso garantir a salvação para o ser humano. Não tem ninguém nessa terra, e não tem dinheiro, valores, que pode comprar a salvação de ninguém. A salvação só em Jesus. Por isso ele diz: eu, Jesus, sou o caminho, sou a verdade e sou a vida.
Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Religião nenhuma leva ninguém a Deus. Por isso ele disse a Nicodemos: Nicodemos, você que é um mestre da lei, você que conhece todas as coisas, você que faz parte aqui das autoridades eclesiásticas de Israel, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. A salvação é para o pequeno, é para o médio, é para o grande. É para todos aqueles que abrem o coração e conseguem entender que só Jesus pode mudar a sua vida, transformar o seu ser e garantir a ele a certeza de uma vida eterna. O salmista, entendendo isso, ele escreve no Salmo 90 dizendo: ensina, ó Deus, a contar os meus dias, para que eu possa ter um coração sábio, ter entendimento, ter sabedoria, para contar esses dias, porque se eu souber contar dias, eu saberei ter dias de vitória, dias de bênção. Eu terei nesses dias a tua proteção. Eu terei nesses dias, mesmo que as lutas, que as aflições me cercam, eu terei a proteção tua sobre a minha vida, e eu estarei seguro, eu estarei guardado. E se eu estiver guardado por ti, o ladrão não vai roubar o melhor da minha vida. O ladrão quer roubar o melhor. Uns ladrãozinhos pé de chulé que entra aí nas casas, rouba chinelo, rouba roupa. Mas o ladrão, quando ele entra numa casa, ele sabe o que ele quer. Ele quer o melhor, ele quer joias, ele quer o dinheiro, ele quer coisas preciosas. É por isso que o inimigo da nossa alma, ele sabe que o melhor que eu e você tem é a salvação da nossa vida, é a salvação da nossa alma. Ele sabe que quando nós tombarmos desta vida para uma outra vida, nós estaremos começando uma vida eterna, uma vida sem fim, uma vida que chegaremos ao paraíso eterno. E é isso que ele luta 24 horas para roubar de mim e de você. Como é que ele luta? Ele luta para que eu e você começamos a ter e viver incompreensões, a intriga entre nós, para que eu e você perdemos a comunhão com Deus, para que eu e você se envolvemos em algumas situações, para entristecer o Espírito Santo de Deus. Tem muitas pessoas entristecendo o Espírito Santo de Deus e não sabe como. Vivem dentro das nossas igrejas, dentro da casa do Senhor, mas vivem entristecendo o Espírito Santo. E você pergunta para mim: mas como, pastor, entristecer o Espírito Santo? Eu vou dizer algumas características de algumas pessoas que vivem entristecendo o Espírito Santo do Senhor. Efésios, capítulo 4, versículo 30 em diante. Diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção, ou para o dia da salvação. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Versículo 31, toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia, seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou
em Cristo. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, para você não perder o melhor de Deus. Quando ele diz assim, ó, eis que venho sem demora, guarda. Você precisa guardar o Espírito Santo dentro de você, para que você tenha comunhão com Deus. Tem muita gente vivendo aí amargurado, irado, blasfemando, murmurando de tudo, de todos. Deus já não é mais suficiente para resolver os seus problemas. Parece que Deus já não é mais poderoso para solucionar a sua situação. E a sua vida é viver amargurada e amargurando as pessoas. Tem pessoas que se aproximam um do outro, que vivem numa amargura tão grande, que Giló é mel perto dessas pessoas. É só amargura, é só tristeza, é só confusão, é só contenda, é só ira no coração. Jesus está dizendo assim, ó, não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selado para o dia da salvação. O Espírito Santo é o nosso companheiro, querida igreja. O Espírito Santo é o nosso amigo. O Espírito Santo é aquele que nos faz a entender que nós precisamos cada dia mais sermos um adorador ao Senhor, independente do momento, da circunstância, da dificuldade, dos ataques do inimigo, dos ataques na nossa família. Nós estudamos no trimestre passado uma matéria muito interessante, os ataques de Satanás sobre as nossas famílias. Ele quer ver nós tristes, ele quer ver nós cabisbaixo, ele quer ver nós amargurado. Mas em nome de Jesus, nessa noite, eu tenho certeza que a glória do Senhor, o Espírito Santo, está falando no meu coração, no teu coração, que independente das dificuldades, nós vamos levantar a cabeça e continuar glorificando o nome do Senhor. Jamais entristecer o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque nós sabemos aonde estamos e nós temos certeza para onde vamos. A igreja sabe aonde ela quer chegar. E se nós queremos encontrar com o Senhor, temos que guardar o melhor de Deus na nossa vida, o Espírito Santo conosco. Se nós guardarmos o Espírito Santo, Becker, com certeza Ele vai continuar te guardando nas horas difíceis da vida. O Becker não era nem para estar mais aqui no nosso meio, mas a graça de Deus tem alcançado esta vida. Aleluia. Quantos querem glorificar a Deus pela vida do irmão Becker? Quantas vezes nós estamos orando, quantas vezes aqui nós recebemos alguns avisos dizendo, eu acredito, vamos fazer um clamor aqui porque o irmão Becker está internado, não sabemos se voltar. Se ele voltará. O último internamento chegou aqui para mim dizendo, acho que não volta. O Becker está ali dizendo, glória a Deus. Eu estou aqui adorando a Deus, porque o meu Deus ainda é vida. E Ele é vida com abundância. Enquanto nós estivermos crendo que esse Jesus é poderoso, irmãos, a morte não pode bater na nossa porta. Até chega, dá uma voltinha, mas o Espírito Santo diz, não, aqui não. Passe, porque ainda não é hora. É só na hora de Deus. É só no momento que Deus quer que chegaremos lá. E eu tenho certeza que todas as pessoas que ainda não têm a certeza da sua vida eterna, que é a certeza da salvação, a convicção de uma vida além desta vida,
elas pagariam qualquer preço para ter isto, para guardar esta joia tão preciosa. Fariam financiamento para conquistar e ter essa certeza. Mas Jesus, lá na cruz do Calvário, pagou à vista. Pagou com um preço muito caro. Deu a sua vida. Derramou o seu sangue. E disse: eu vou pagar com a moeda que não tem preço. Essa ninguém pode pagar. E vou dar para aqueles que abriram o coração e crer que pode receber a salvação das suas vidas. E eu quero nessa noite dar essa oportunidade aqui a algumas pessoas que queiram abrir o coração e dizer: eu não saio desta casa sem ter a certeza da minha vida eterna. Eu não sei quando vai chegar a minha hora. Eu não sei quando vai chegar o meu momento. Quando chegar a minha hora, eu saberei que o meu corpo descerá uma tumba fria, mas o meu espírito descansará no paraíso eterno, porque estará começando uma nova vida, uma vida com Deus. Não tem 3 vias, não, tem 2. Uma eternidade perto de Deus e uma eternidade longe de Deus. E essa escolha não é no purgatório, essa escolha é em vida. É enquanto estamos em vida que você tem que escolher aonde você quer passar a eternidade. Perto de Deus ou longe de Deus. Quantas pessoas estão aqui nessa noite e estão entendendo o que o Espírito Santo está falando no teu coração, e você não tem a certeza da tua vida eterna. Você não sabe aonde passará a eternidade, se longe de Deus ou perto de Deus. Há uma dúvida no teu coração, mas essa dúvida precisa ser resolvida hoje. Quantas pessoas estão aqui no nosso meio que tem dúvida, que não tem certeza? Levante a sua mão. Eu vou orar por você hoje. E você vai sair daqui com a certeza da tua salvação. Quantas pessoas? Aqui deste lado tem alguém que não tem a certeza da sua vida eterna? Aqui no meio tem alguém que não tem a certeza? Quantas pessoas não têm certeza? Ou você tem ou não tem meio termo. Jesus diz, eis que venho sem demora. Ou você tem para guardar, ou você não tem. Quem tem, guarda. Quem não tem o que guardar. Quantos não têm a certeza? Quantos? Levante a mão. Eu quero orar por você aqui nessa noite. Eu quero pedir a Deus, esse Deus misericordioso, esse Deus amoroso. Vamos ficar de pé. Aleluia. Que eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando em alguns corações. Algumas dúvidas, algumas preocupações. Mas o Espírito Santo vai falar. E está falando. E hoje é a tua noite, hoje é o teu dia. Você não vai sair daqui da mesma maneira que você chegou. Você vai sair daqui diferente. Porque Jesus vai entrar no teu coração. Vai te dar alegria, vai te dar paz, vai te dar felicidade. Vai te dar aquilo que você precisa. A certeza de viver uma vida plena com Ele. Aonde está? Pessoas que se afastaram de Deus. Já estiveram conosco no banquete, participando. E as circunstâncias da vida te afastaram de Deus. Onde está você, jovem? Você, moça? Você, idoso? O Espírito Santo está falando, é com você mesmo.
Eu quero convidar você, saia do seu lugar e venha abraçar Jesus. Hoje à noite, a noite de vitória. Hoje à noite de milagre na sua vida. Hoje à noite de bênçãos na sua vida. Aonde está uma pessoa aqui para Jesus? Eu sinto que Deus está falando com você. Você está resistindo à voz do Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo, mas alegrai a sua alma, dizendo: bem-vindo Espírito Santo na minha vida, bem-vindo Espírito Santo no meu lar, bem-vindo Espírito Santo nos meus negócios. Tu és bem-vindo. Aleluia. Se não tem ninguém para Jesus, que Ele possa te dar uma outra oportunidade de você poder alcançar essa dádiva, esta joia preciosa, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh Espírito Santo. Esta senhora já é evangélica? Não? Amém. Guarda o melhor no teu coração. Aleluia. Cadê o Wesley? Cadê o Wesley? Lá de Londres. Já foi embora? Vem aqui, Wesley, louvar a Deus, rapaz. Você demora 20 anos para voltar no Brasil e quando vem... Glória a Deus. Ok. Este jovem está voltando para Jesus. Aleluia. Que bom. A tua família também não é evangélica, mas precisa de Jesus. A tua sogra é. Aleluia. Mas Jesus mora na Argentina. Aleluia. A salvação dele é para todos nós, para todos aqueles que querem ter o melhor de Deus na sua vida. Vamos orar por esta vida, pela sua família, para que o Espírito Santo possa te usar nessa última hora como um verdadeiro instrumento nas suas mãos. Pai eterno, eu quero te louvar, quero te agradecer na noite deste dia, pela vida deste jovem, Senhor, que nessa noite abre o coração, que nessa noite pede perdão dos seus pecados, reconhecendo que Tu és Senhor e Salvador, que só Tu é o caminho que leva à eternidade com Deus. Ó Jesus, eu quero te pedir agora, Senhor, perdoa as suas falhas. Pai eterno, entra neste coração com graça, com misericórdia. Derrama o teu bálsamo agora, Senhor. Dê alegria, dê paz, dê a real felicidade. Senhor, escreve o seu nome no livro da vida. Entra, Senhor, com providência no seu lar. Ó Espírito Santo, eu te peço, em nome de Jesus. Podem se assentar um minutinho, irmãos? É uma alegria